Olá, muito bom dia. Mais um sábado aqui falando para as pessoas que realmente querem ser aprovadas, querem perder o medo de dirigir, querem fazer algo diferente para chegar no resultado, no objetivo. Eu vejo várias pessoas falando em desistir, falando que não consegue, falando que não é para elas, mas se tu parar para pensar, se tu desistir agora no meio do caminho, o que vai acontecer? O que tu vai dedicar o teu foco? O que tu vai fazer desse tempo que tu tiver parado? O que tu vai almejar? O que tu vai buscar? O que tu vai direcionar esse foco, essa energia? As pessoas não percebem que enquanto tem um sonho, uma meta, um objetivo, elas estão direcionando aquela energia, aquela força, aquela vitalidade em prol daquele resultado, em prol daquele objetivo. Então, eu acredito que a gente deve primeiramente pensar se vale valer a pena. Até desistir hoje em dia, tu tem que refletir, porque se muitas vezes eu parar, desistir daquilo que é o meu sonho, desistir daquilo que é o meu objetivo, o que eu vou fazer da vida? A vida ela é curta, então eu prefiro mil vezes viver minha vida inteira tentando realizar o meu sonho, meu objetivo, do que desistir, parar e depois eu pensar: será que poderia ter dado certo? Será que eu poderia ter feito a coisa certa? Então, é isso que eu quero que tu pare e pense. Será que realmente vale a pena desistir? Às vezes as pessoas dizem assim pra mim: "Ah, eu tentei uma, tentei duas, tentei três vezes e não consegui, vou desistir." Tá, mas aquilo ali realmente era um sonho, uma meta? Quando é de verdade uma meta, um sonho, um objetivo, a pessoa não vai desistir de primeira, não vai desistir de segunda, não vai desistir de terceira. A pessoa vai até conseguir chegar no resultado, no objetivo. O que eu quero que tu entenda? O que tu vai fazer se tu desistir hoje? Tu já tem outro sonho, tu já tem outra meta, tu já tem outro objetivo. Tem pessoas que não tem mais nada para fazer, tem pessoas que simplesmente no momento que ela consegue visualizar que aquilo ali que ela quer, que é o desejo, que é o objetivo de vida dela, é a missão que ela tem, e ela desistir daquilo ali, parece que a vida acaba, parece que a vida é, acabou para ela ali. Então, o que eu quero te dizer? Tem dificuldade, sim, todo sonho, toda meta, todo processo de mudança, tudo que tu for buscar na vida vai ter dificuldade. Ah, mas eu já errei várias vezes, já gastei muito, já tô cansada, que nem eu vi uma senhora no grupo falar. Mas se tu parar para analisar o que te mantém viva hoje, é essa busca, essa luta constante. Tem pessoas que simplesmente param de lutar, aí acabam com isso não se movendo mais, acabam não tendo a mesma energia, a mesma garra. Com isso elas estão regredindo, elas estão desacelerando, e aí o que espera é a morte. É lamentável, mas é bem assim. É a mesma coisa que tu pegar hoje um idoso e tu vê que ele está ativo. Ele está ativo, ele se mantém vivo porque ele está na atividade. No momento que ele para de fazer aquela atividade, ele começa a se entregar, o corpo dele começa a relaxar. Com isso, ele acaba não trabalhando mais o corpo, com isso o cérebro vai desacelerando. Tem um biólogo, Humberto Maturana, que ele diz o seguinte: aquilo que não está crescendo está morrendo. Então, aquela pessoa que não está em ação, aquela pessoa que não está buscando se movimentar, porque o cérebro ele vai estar, o corpo em movimento, o cérebro em crescimento. No momento que eu paro o meu corpo, automaticamente eu vou parar o meu cérebro e vice-versa. Às vezes tem pessoas que não têm condição física, mas tem uma baita condição mental. Ela pensa, ela age, ela quer, ela pensa em mil coisas ao mesmo tempo. Essa pessoa está ativa. Bom dia, Carlos. Não vou desistir até conseguir meu objetivo. É isso que eu quero para a maioria das pessoas. É que a pessoa realmente queira e lute, corra atrás. Eu não sou, como digo, eu não sou a última oportunidade de ninguém, eu não sou a última tentativa de ninguém. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: existe várias formas, vários métodos, várias estratégias, várias ferramentas
de tu chegar num objetivo. Não é só o que eu ensino, não é só o que tu tá fazendo que é pior ainda, que é o processo de tentativa e erro. A gente foi ensinado que para a gente aprender alguma coisa tem que primeiro ver, ir lá, testar, praticar, não deu resultado, volta de novo, assiste mais um pouco, coloca em prática e aí tenta de novo. Não, esse é tentativa e erro. Até pode dar certo, porque a vida inteira a gente foi ensinado assim. Mas existe uma estratégia de tu imaginar antes na tua mente, lidar com isso dentro da tua mentalidade, aprender a controlar isso na mente. Quando for para a prática, o resultado provavelmente vai ser diferente, porque tu já antecipou isso na tua mentalidade. Quando tu mudou a tua mentalidade, o teu resultado vai vir de uma forma diferente. Bom dia, Gleice. Tu é minha aluna, entrou no grupo. Hoje às 4 horas lá naquele outro Instagram eu vou fazer às 4h30 uma aula ao vivo, onde eu vou chamar as pessoas, vou conversar com elas. Claro que eu não vou conseguir fazer isso para todos, porque são muitas alunas, mas quem estiver lá vai ver como que funciona o processo, como muda a mentalidade, como chega no objetivo. É isso que eu quero para as pessoas. Eu não quero que a pessoa simplesmente faça tudo aquilo que eu digo, se não deu certo, que ela continue. Não, eu quero que tu experimente uma coisa nova, experimente algo diferente, experimente a sair do comum, experimente a tentar algo que vá te trazer o resultado. Por isso, a gente vai conseguir evoluir junto. Às vezes geralmente eu pego uma pessoa para trabalhar, para tratar, eu começo a perguntar e através daquelas perguntas e respostas, ela acha a solução. Ela diz: "Não, realmente, eu estou errando em tal coisa, eu tenho que melhorar isso." Por acaso algum instrutor, algum avaliador parou alguma vez para ti e disse assim: "Olha, aonde tu está errando?" Eles acham, a maioria acha que sabe onde a pessoa está errando. Mas não, no momento que tu para, é um processo reverso. Vem cá, fulana, o que que tu está fazendo que não está dando certo? Ela só parar, sentar e perceber: "Para aí, deixa eu ver. Bom, mas eu não sei como fazer isso." Bom, então imagina um dia de aula, um dia que tu dirige bem e o dia que tu dirige mal. Qual a diferença entre um e entre o outro? O que que tu faz no dia que tu dirige bem? O que que tu faz no dia que tu dirige mal? E analisar na tua mente. Tu não precisa vivenciar lá no dia. Tu só precisa lembrar do que tu fez. Eu já peguei e tratei alunas que elas simplesmente paravam e pensavam: "Bom, no dia que eu dirigi bem, eu estava tranquila, estava relaxada, não tinha aquele pensamento de que eu tinha que dirigir da melhor forma possível, que eu tinha que ser aprovada. Não, eu só dirigi, eu só deixei fazer aquilo que eu já sabia." Então ele fluiu naturalmente. Com isso eu tive um resultado diferente, eu me senti diferente. Legal, então pensa agora um dia que tu dirigiu bem. Qual é a forma que tu te porta, a forma que tu fala, como que tu conversa, se tu conversa, se não conversa, o que tu pensa, porque tem pensamento diferente. Se tu parar agora a pensar o seguinte: é o dia que eu dirijo bem, eu entro no carro, eu entro relaxado, o corpo tá relaxado, eu não tô tensa, eu não tenho pensamento ruim, eu não tenho sensação ruim, eu tô me sentindo bem. Pronto, legal. Achei a forma que eu dirijo bem. Agora pensa numa coisa diferente para mudar a tua mentalidade e pensa no dia que tu foi lá e reprovou. Como era? Quando a primeira coisa que vem na tua mente, o que é? É a imagem de te vendo chegando lá no local da prova e aí já sente uma sensação ruim, ou a primeira coisa que tu vê na tua mente é o carro, ou a primeira coisa que tu vê é o instrutor, ou a primeira coisa que tu vê é um monte de pessoa te olhando. Às vezes não é o avaliador, às vezes não é o carro, às vezes não é o instrutor, às vezes é a pressão de ter um monte de gente te vendo. Sabe o que é isso? É uma pessoa que tem uma mentalidade egoísta. Por quê? Porque, não é que eu sou assim. Não, é que na realidade o nosso cérebro interpreta que todas as pessoas que estão ali, elas estão para te cuidar, elas estão para te analisar, elas estão para te julgar. Porque quer queira, quer não, tu vai passar por um processo
de que tu vai ser avaliada. E aí então tu fica pensando, ah, mas as pessoas estão ali para me avaliar e para me julgar. Ninguém tá ali para te avaliar, ninguém tá ali para te julgar. Às vezes só o fato de tu, na tua mente, não precisa nem estar presencial, mas na tua mente olhar diretamente para aquelas pessoas, não evitar, tu vai ver que em cada olho, em cada expressão, em cada rosto tem uma energia positiva, tem um pensamento positivo. Ó, ela vai conseguir, ela vai lá, ela vai fazer a prova, ela vai tentar, ela vai fazer de novo, ela vai fazer o melhor dela. Então ali as pessoas estão te mandando coisa boa. Então chegou no local da prova, já começa a olhar para as pessoas e ver a expressão de carinho, de amor, de orgulho, de felicidade. Só isso, no momento que tu faz, são coisas simples. Mas me diz aí, alguém alguma vez na vida parou para te dizer isso? Provavelmente não. Por quê? Porque as pessoas não sabem como funciona a mente delas. Elas não testaram isso, elas não treinaram isso, elas não desenvolveram, elas não procuraram isso. Elas simplesmente estão fazendo o que foram ensinadas a fazer, que é o processo de tentativa e erro. Só que o processo de pensar antes naquilo que tu vai fazer, ele economiza tempo, economiza desgaste físico, desgaste mental. Por que que quando uma grande empresa vai mudar, vai fazer alguma coisa, algum processo que ela queira evoluir, ela cria um passo a passo, ela cria uma estratégia? Porque ela já sabe antes que pode dar errado e lá na frente ela tem o tempo de corrigir. Quem tá aí quiser fazer alguma pergunta para mim, manda bala que eu vou responder, ok? Bom dia para todos que estão aí. Obrigado pela presença de todos. Sinceramente, eu quero que as pessoas entendam o seguinte, que no momento que tu consegue parar e perceber que tudo está aqui, quando tu resolve aqui, já é meio caminho andado. Se eu analisar o que eu estou fazendo de errado e analisar o que eu faço de certo e ver as diferenças entre um e outro, eu consigo ter um resultado muito melhor, eu consigo ter uma estratégia melhor, eu consigo desenvolver isso na minha mente. Então é isso que eu quero que as pessoas façam, é isso que eu quero que as pessoas percebam. Olha, eu vou parar uns minutos e vou pensar o que eu posso fazer de melhor a respeito. É isso. Não é ir lá para o local da prova pensando nas vezes que reprovou. Não é para ir lá para onde tu tem que fazer uma aula, fazer uma prova, pensando no que pode dar errado. Ou então, pior ainda, tem pessoas que chegam no local da prova pensando naquilo que elas têm que lembrar. Eu duvido que quem está aí não fez isso, pensando assim, agora eu tenho que me lembrar de arrumar os espelhos, eu tenho que me lembrar de colocar o cinto, eu tenho que me lembrar de colocar o pé na embreagem, eu tenho que me lembrar de dar seta para a esquerda, eu tenho que me lembrar de dar seta para a direita, eu não posso encostar no cone atrás, eu não posso encostar no cordão, eu tenho que quando for sair dar sinal, eu tenho que puxar... É muita coisa. O que acontece? Quando tu gera muita coisa na tua mente, o teu cérebro ele está acumulando informação e ele automaticamente vai travar. Mas por acaso alguém na tua vida te disse isso? Olha, se tu colocar muita informação ao mesmo tempo, gera confusão, o cérebro trava. Ele acaba como se apagasse e aí tu te perde, tu começa a errar coisas que tu não errava antes, porque e não é culpa do instrutor, do avaliador, do momento. Não, é culpa de que tu não aprendeu a lidar com a situação. Mas então como eu devo fazer? Deixar fluir. No dia normal, no dia que tu tá fazendo uma aula normal, que tu tá dirigindo bem, tu não pensa naquilo que tu tem que lembrar, tu simplesmente deixa acontecer. É a mesma coisa hoje, se tu parar para perceber como o teu corpo funciona, até para andar, tu não precisa pensar qual pé eu vou colocar na frente, qual pé, eu vou dobrar, eu tenho que primeiramente inclinar o corpo para a esquerda e seguir. Não funciona assim, simplesmente flui. Por quê? Porque se tu fez algo várias e várias vezes, a nossa mente ela é tão inteligente que ela cria um processo automático. Por isso que às vezes as pessoas chegam e eu digo o seguinte, se tu já fez 20 horas aulas, tu já está apta a ser aprovada. Mas como assim? Como é que eu só reprovo? Porque tu ainda não aprendeu a trabalhar com a tua mente, a lidar com isso dentro de ti.
Porque se tu já fez uma coisa várias e várias vezes, mesmo que tu não acerte, mesmo que não consiga ser aprovado, já está na tua mentalidade. É a mesma coisa aquela pessoa que já reprovou, ela fez tanto e tanto, tanto aquela coisa que ela já faz até de olho fechado, só que ela ainda não aprendeu a lidar com sentimento e emoções. Então, tudo isso que eu ensino é uma forma diferente de fazer. Não quer dizer que o meu método seja o único, não quer dizer que pessoas que vão fazer o método antigo, a estratégia antiga de tentativa e erro, que não vão conseguir. Elas vão, só que às vezes demora muito tempo, é muito cansativo, é muito estressante e elas vão precisar lidar com isso no futuro. Porque mesmo que ela consiga ser aprovada, que ela dê a sorte de ser aprovada, sabe o que vai acontecer lá na frente? Quando ela tiver uma dificuldade, uma adversidade e ela não aprendeu a lidar com o sistema emocional dela, ela vai travar, ela vai parar. E nem sempre ela tem a chance de corrigir aquilo a tempo de não evitar um acidente, algo pior ainda. Tem pessoas que simplesmente eu vi num grupo agora pela manhã que ela colocou que ela já tirou a carteira, conseguiu por causa do instrutor, insistiu, 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 e aí ela foi lá e foi aprovada. Só que ela faz não sei quantos anos que não dirige. Só dirigiu lá no dia da prova, depois não dirigiu mais. Ela não aprendeu a lidar com a parte emocional. Entende isso que eu estou querendo falar? Quem está aí tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, coloca aí para mim. E não existe só um método, existe vários métodos. O que eu tento hoje buscar cada vez mais fazer é achar uma forma mais rápida para que as pessoas simplesmente percebam o que elas podem mudar. Às vezes uma pessoa que está muito ansiosa, muito nervosa, ela simplesmente só faz uma respiração e ela baixa aquele nível de nervosismo, de estresse, de ansiedade, e aí ela vai para o local da prova muito mais preparada ou estando no local da prova. Ah, eu fui lá, fiz uma respiração, tentei de novo e não deu resultado. Então, tu tem que ver o que está acontecendo dentro de ti, qual é esse algo mais que precisa mudar e tem que fazer algo mais. Eu, sinceramente, em tudo que eu ensino, eu procuro criar dependência. Ah, agora a pessoa para dirigir, ela vai ter que sempre assistir uma aula comigo. Não, a pessoa tem que assistir uma aula, aprender, ver se aquilo ali serviu para ela, testar, ver se deu resultado, se ajudou. Se não, o que ela deve fazer? Ela simplesmente tem que ir lá e buscar uma nova alternativa, testar uma coisa diferente, experimentar uma coisa diferente. E outra coisa que eu digo é o seguinte: ah, mesmo que eu fui lá, que eu testei algo diferente e aí não consegui resultado, tu tá aprendendo, tu tá evoluindo. Eu não sei se tu sabe, mas o nosso cérebro, ele cresce com coisas novas, ele evolui com coisas novas. Tu pode ter um corpo que tem mais idade, que já está envelhecido pela ação do tempo, mas no momento que tu tá sempre movimentando ele, pensando coisas novas, criando coisas novas, tu tá aprendendo, tu tá evoluindo. O cérebro, ele aprende com novas sinapses. Digamos que tu tá aí estagnada, parada, e aí se tu agora, eu tô fazendo a carteira e eu não tô vendo o resultado. Eu tô simplesmente tentando passar na prova teórica e eu não tô tendo resultado. Muda, começa a criar coisas novas, começa a ler um livro novo, começa a ver uma palestra nova, começa a ouvir um áudio novo, começa a fazer palavras cruzadas, começa a fazer quebra-cabeça, começa a fazer jogos, exercícios mentais. Por quê? Porque vai ativar o teu cérebro, vai fazer com que também tenha uma reação diferente. Porque tu está ensinando teu cérebro está em movimento e com isso ele está crescendo. Tem pessoas que simplesmente travaram lá na prova teórica, não conseguiram ser aprovadas. Eu fui lá e dei 2 vídeos para elas. O que é esses vídeos? Ela só vai simplesmente exercitar o cérebro dela, trabalhar a memória dela. Nosso cérebro é como um músculo, quanto mais tu exercitar, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Agora, se tu continuar, tu sabia que até para o músculo crescer, se tu fizer a mesma coisa sempre do mesmo jeito, o músculo ele vai chegar numa parte que ele vai dar um boom, porque tu tá fazendo uma coisa diferente.
Agora, no momento que tu faz sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, o músculo já fica estagnado, ele não cresce mais, ele não evolui mais, ele não vai para o outro nível. E assim é o nosso cérebro. Então, faz uma coisa diferente. De repente tem pessoas aí, mulheres principalmente, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer uma atividade e não faz. Isso está fazendo com que teu cérebro fique estagnado. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Corpo em movimento, cérebro em crescimento. No momento que eu aprendo a movimentar o meu corpo, meu cérebro reage diferente. Porque quando tu faz até uma atividade física, qualquer ação, o corpo se movimenta, produz no cérebro uma química. E essa química te ajuda a descarregar no teu organismo uma química boa, uma sensação boa. Então, tudo isso é aprendizado. Agora, eu duvido que algum instrutor tenha parado um dia e te dito isso. Eu duvido que algum avaliador, que algum psicólogo na área da CNH tenha te dito isso. Por quê? Porque as pessoas não estudaram isso. As pessoas só estudaram a fazer a prática daquele jeito. Se tu botar num grupo hoje de instrutor e disser para ela, olha, o fulano não está conseguindo ser aprovado, já gastou um monte de aula prática, já gastou com pacote, já dirige e dirige fora sem carteira. O que essa pessoa deve fazer para ser aprovada? O que o instrutor vai te dizer? Fazer mais aulas. Porque é claro que não é a maioria, vai ter alguns que vão ter uma percepção diferente, mas é raro aquele que diz, não, se tu já gastou com um monte com aula prática, tu dirige bem, tu já fez a prova várias vezes e não teve resultado, não é gastando mais com aula prática, é vendo uma forma diferente, uma alternativa diferente para com isso ter resultado. Pessoal, quem está aí quiser colocar alguma pergunta, quiser fazer saber, eu simplesmente posso te responder aí. Outra coisa, quem está entrando aí, coloca os coraçãozinhos aí para chamar mais gente para essa live. Compartilha essa live nos grupos que tu tiver, nas pessoas que realmente precisam. E não é só a questão da CNH, isso é para a vida. Por isso que eu digo para as pessoas, quando eu trato ela, eu não ajudo ela só a ser aprovada, eu não ajudo só a perder o medo de dirigir. Eu trato ela para que ela possa usar isso para a vida dela. Com isso, ela vai ter um resultado diferente, ok? Quem tá aí e quiser fazer alguma pergunta, manda para mim aí. Não sei por que o meu se travou aqui, o que houve. Vou aguardar uns minutinhos. Outra coisa, se tu não tiver em movimento, se tu não estiver fazendo alguma coisa, tu vai estagnar. Então, para aquela pessoa que pensa em desistir, para aquela pessoa que está cansada, começa a dar o reset daqui para frente, começa a pensar de uma forma diferente daqui para diante. Não pensa mais nas vezes que reprovou, não pensa mais naquilo que tu fez errado. Quando chegar no dia da prova, não precisa pensar no que tu tem que fazer. Vai fluir naturalmente, vai agir naturalmente. O que tu tem que fazer? Simplesmente pensar no resultado final. Como assim? Para que tu levanta todo dia e vai fazer aula? Para que tu vai todo dia para a autoescola? Para que tu pega o carro? O que tu quer com isso? O que tu ganha com isso? O que as pessoas que estão ao teu redor vão ganhar com isso quando tu simplesmente perdeu o medo de dirigir e ser aprovada? Com isso tu cria nova sinapse. Cara, eu vou para lá, eu vou ter esse objetivo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tu tem uma nova percepção. E às vezes é uma forma de pensar diferente, é sair do que tu tá fazendo, daquilo que tu tá pensando. Às vezes só o fato de tu não olhar para trás já te traz um resultado diferente, ok? Tem pessoas que simplesmente disseram para mim, olha, eu não pegava o carro há muito tempo, comecei a assistir teus vídeos, tuas lives e com isso a minha mentalidade mudou, comecei a acreditar mais em mim, comecei a perceber que realmente todo dia vai ter dias ruins, vai ter dias bons e eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a tratar isso na minha mentalidade. Mas a partir daí eu me coloquei em prática, comecei de uma forma tranquila, fui evoluindo gradativamente. Hoje estou dirigindo e dirigindo bem. É isso que eu quero para a maioria que está aí. É isso que eu quero para ti que está me ouvindo. E para qualquer área da tua vida. Então, se eu pudesse resumir tudo que eu falei aqui hoje, eu falei um monte de coisa, eu sou aquele tipo de cara que eu sou um tagarela. Quando eu começo a falar, eu não paro mais,
porque eu tenho um monte de conteúdo e às vezes eu fico indignado de ver as pessoas falando que vão desistir, falando que não sabe o que fazer. Pô, vai lá e assiste essas lives, usa a tua mente de uma forma diferente. Agora mesmo tem um final de semana inteiro. O que tu deve fazer? Pensa em algo que tu gosta de fazer e não faz há muito tempo, como uma atividade física, como um exercício, como uma brincadeira, como um passatempo, como um hobby. Tu tem que fazer o teu cérebro se sentir bem, porque o que eu tenho para te dizer é o seguinte: todo mundo vai envelhecer um dia, todo mundo se vai um dia. E o que tu vai, quando chegar lá atrás, que o teu corpo parou, que o teu cérebro ainda está ativo, o que tu vai querer pensar? Qual o pensamento que tu vai ter? Se tu hoje fosse teu último dia de vida e tu pudesse contar, quisesse contar uma história para alguém, para ti mesmo, qual seria a história da tua vida que tu estaria contando? Seria uma história emocionante? Seria uma história de uma vida bem vivida, bem aproveitada? Ou seria uma história de uma vida que realmente não valeu a pena, que realmente te entristeceu, te frustrou? Se fosse essa história, uma história que realmente tu não gostaria de ter vivido, agora é a oportunidade de tu mudar essa história para chegar lá adiante e tu poder contar a história dos teus sonhos, a história de uma vida extraordinária. Para quem acredita em algo superior a nós, em Deus, alguma coisa do tipo, no universo, na lei da atração, alguma coisa que seja maior que nós. Para quem acredita, eu acredito que a gente veio para evoluir, para melhorar, para mudar, para ter algo mais da vida. Então tu só tem que parar, reservar e pensar: o que eu quero daqui para frente? O que eu quero realizar? O que eu quero conquistar? O que eu quero fazer? E só parar a hora que conseguir. E o mais legal, quando chegou lá, criar outra meta, outro objetivo, porque é isso, é essa jornada que vai te manter ativa, é essa jornada que vai te manter feliz em direção ao teu sonho, é isso que vai te manter viva. Tem pessoas que simplesmente não percebem, mas o que faz com que elas tenham uma vida extraordinária é a trajetória aonde ela está até o objetivo. É isso que vai fazer com que todo dia tu levante com aquele brilho no olhar, com aquele sangue nos olhos, com aquela vontade de viver, com aquela vontade de fazer acontecer. E não é qualquer obstáculo que vai fazer tu pensar em desistir, que vai fazer tu pensar em relaxar, que vai fazer tu pensar em abandonar tudo. Não. Como eu disse lá no início dessa live, eu prefiro viver uma vida inteira em busca do meu sonho, dos meus objetivos, que simplesmente desistir, entregar os pontos agora e lá na frente pensar que poderia ter dado certo, que poderia em algum momento eu ter acertado e por um instante sequer viver aquele sonho, aquele objetivo. E isso é o que eu penso para mim. Então eu quero que com essa live aqui hoje, agora, tu pare e reflita. Realmente é isso que tu quer? Qual é a história que tu quer contar para os teus netos, para os teus filhos lá no final da tua vida? É uma história de luta, de superação, de resultado? Ou é uma história de tristeza, de dor, de desistência, de falta de coragem, falta de empenho, falta de dedicação? Pense bem e acredito que vai resolver, ok? Para quem está entrando aí, obrigado pela presença. Segunda-feira às 20 horas lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do Instagram. Quem quiser já ver, tem um monte de conteúdo já espalhado pelas minhas redes sociais para ajudar as pessoas a mudar a mentalidade. Eu não ensino prática, eu só ensino como a pessoa pensa de uma forma diferente, coloca em prática e com isso já tem resultado. Com isso ela muda a mentalidade dela e muda os resultados. E é para uma vida toda. Para resumir essa live, o que eu aprendi? Se perguntasse para mim agora o que eu aprendi com essa live, é simples, é manter a nossa mente em evolução, manter a nossa mente ativa, é fazer coisas novas, buscar coisas que a gente gosta de fazer. Se dirigir para ti não te traz alegria, não te traz felicidade, não é isso que tu quer, então para por aqui, tu vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai economizar frustração, sentimento negativo, tudo quanto é tipo. Começa a mirar em algo que tu realmente goste. Outra coisa, mantenha o teu corpo em movimento, porque corpo em movimento, cérebro em crescimento. No momento que tu aprende a fazer coisas novas, o teu cérebro também está evoluindo, teu corpo também está evoluindo. Com isso tem muito mais resultado, ok?
é a gente aprender a ver as coisas de uma nova perspectiva. Não digo, um pensamento positivo. Pensamento positivo é bom, mas se não vier com uma ação positiva, não adianta nada. É aquele cara que fica sentado a vida inteira à espera de um milagre, para que esse milagre caia do céu e ele, por isso, aí viva a vida que ele deseja, viva a vida dos sonhos dele. Mas eu acredito que se esse cara tiver um pensamento positivo, se é levantar todo dia da cadeira, levantar a bunda da cadeira, como se diz, e entrar em ação, não importa o que ele vai fazer, não importa como ele vai fazer, não importa quantas vezes ele vai fazer, ele simplesmente tem que levantar todos os dias e ir em busca do objetivo. Quando ele entra em ação, o universo, Deus, seja lá quem tu acredita, numa força maior, vai ajudar ele a perceber que, cara, existe várias formas dele conseguir o mesmo resultado e com isso, além de mudar a vida dele, mudar a vida das pessoas ao redor. Porque quando tu muda a forma como tu pensa, atinge um resultado, as pessoas estão te observando, as pessoas estão te vendo e quer queira, quer não, isso acaba influenciando a vida delas, ok? De coração, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom final de semana. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe essa live com aquela pessoa que está pensando em desistir, com aquela pessoa que não quer fazer mais nada, com aquela pessoa que está estagnada, com aquela pessoa que travou, com aquela pessoa que não vê uma forma de mudar, seja uma pessoa que está desempregada, seja uma pessoa que não tem nada, que está estagnada. Isso aqui vai fazer com que ela pense de uma forma diferente, ok? E primeira coisa, pensamento daquilo que tu quer e ação. Isso é que te vai manter, te manter no jogo e cada dia vai reverter o teu resultado. Não importa em qual estágio tu esteja da vida, em qual área, em qual momento. Tu simplesmente, no momento que tu criou o objetivo, criou uma estratégia, levantou da cadeira, tu vai conseguir realizar, ok? Até hoje eu não conheço ninguém que tenha persistido, que não tenha conseguido. Se conhecer, coloca aqui nos comentários o nome dessa pessoa e o que ela fez. Não conta fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Isso não conta. Isso para mim, sinceramente, é burrice. O que conta, cara, aquela pessoa botou uma meta, botou um sonho e ela não parou enquanto não atingiu. Agora, se ela desistiu, se ela continuou fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, essa pessoa aí não conta. Agora, se ela persistiu, ela correu atrás, eu tenho certeza absoluta que ela vai conseguir. Eu não conheço ninguém assim. Então vai lá e pega as grandes biografias das pessoas de sucesso. Se tu pegar os grandes nomes, tu vai ver que todos enfrentaram adversidade. Todos tiveram que enfrentar grandes obstáculos. Eu poderia dar aqui uma lista infinita. Soichiro Honda, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Thomas Edison, quem mais? Buda. Cara, todo mundo enfrentou dificuldade. O que nos diferencia deles é que eles persistiram, eles continuaram, enquanto muitas pessoas desistiram. Hoje eu vejo uma pessoa que simplesmente, se tu pegar a biografia de vou dar um exemplo, Soichiro Honda, sabe quantas vezes aquele homem teve que insistir para ter sucesso na vida? Várias e várias vezes. O dono do frango frito, do KFC, ele simplesmente, Coronel Sanders, quantos não ele teve que levar até que um dia alguém aceitou a receita de frango frito dele e pagou a pagar uma comissão de uma receita. Para algumas pessoas, o primeiro não, o segundo não, o terceiro não, a pessoa já está desistindo. Esse cara enfrentou mais de 1090 não até chegar no resultado. E esse é só um exemplo. O Soichiro Honda é outro. Hoje as indústrias Hondas foi porque um homem lá atrás persistiu, um homem que já tinha, se eu fosse eu na época dele, cara, eu já tinha desistido na primeira, mas o cara foi lá, foi persistente, foi lá, continuou e teve resultado. Thomas Edison foi considerado como uma pessoa que não sabia aprender, uma pessoa que era atrás, na época, a sociedade, a escola dizia que ele não tinha capacidade de aprendizado. A mãe dele foi lá, ensinou ele em casa e com isso ele foi o que foi hoje. Tens uma lâmpada hoje ligada na tua casa, é graças à mãe de Thomas Edison que foi lá, acreditou nele e disse, não meu filho, tu já tem inteligência tão grande que a escola não consegue mais te ensinar, agora eu vou te ensinar dentro de casa para poder tu evoluir mais ainda. Olha o que essa mulher fez, olha como a forma ela pensou.
Ela não acreditou nos outros, ela acreditou no potencial que ela podia desenvolver para ajudar o filho dela. E aí com isso ela mudou a história. É isso que eu quero que tu faça agora, que tu mude a tua história, que tu mude o resultado e com isso passe a perceber um mundo diferente, ok? Um grande abraço, um excelente final de semana. Obrigado pela presença. Até mais. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, compartilha essa live com mais pessoas. Até mais. Até segunda-feira.